O último problema para o qual nós veremos uma heurística de busca local nessa nossa semana temática é o problema do caixeiro viajante. Um problema tradicional que foi também o primeiro problema para o qual a gente viu brevemente uma heurística de busca local lá na primeira semana, quando eu passei uma visão geral sobre vários métodos, eu apresentei para vocês uma primeira heurística para esse problema. Esse vídeo, então, vai servir para a gente revisar aquela abordagem com um pouco mais de detalhes, para a gente entender melhor aquela heurística e também para generalizar algumas ideias. Assim, relembrando a definição do problema do caixeiro viajante, ele recebe como entrada um grafo G, com seu conjunto de vértices e arestas, e uma função peso W nas arestas. As soluções viáveis são circuitos hamiltonianos de G, quer dizer, circuitos que visitam cada vértice de G exatamente uma vez, voltando para o início, como o circuito deve ser, né? Ele tem que ser fechado. E a função objetivo corresponde justamente à somatória dos pesos das arestas que estão no circuito, sendo este um problema de minimização. A gente quer encontrar a solução com o menor custo possível, o circuito de menor custo. A vizinhança que a gente vai considerar, a primeira vizinhança que a gente vai considerar, é tradicionalmente chamada de 2-OPT, porque ela envolve a troca de duas arestas. Assim, dado um circuito hamiltoniano C, a vizinhança dele corresponde ao conjunto dos circuitos hamiltonianos que são obtidos trocando duas arestas de C. Aqui embaixo nós temos um exemplo de troca bastante emblemático. Visualmente, ele é bem claro da melhoria. Dado esse circuito que passava começando no vértice A, que passa aqui de A para H, para G, para F, para E, para B, C, D e volta para A. Se a gente trocar as arestas BE e DA pelas arestas BA e DE, a gente desfaz aquele X, a gente encurta o nosso circuito. Assim, esse circuito aqui da direita está na vizinhança do nosso circuito da esquerda e, além disso, é uma solução melhor do que o nosso original, é um tipo de troca que a gente gostaria de realizar. Eu quero destacar aqui para vocês que quando a gente tem um par de arestas, a gente tem que ser cuidadoso na troca que a gente vai fazer. Porque se por acaso eu removesse BE e AD e fizesse a nova ligação dessa forma, eu ficaria com dois circuitos e não teria mais uma solução válida para o meu problema. Então eu tenho que tomar cuidado, isso aqui não pode acontecer, tá? Não é esse tipo de troca que a gente pode realizar. Então eu tenho que sempre tomar esse cuidado na hora de realizar a troca. Definida a vizinhança, vamos então para a nossa heurística de busca local, que vai explorá-la. Partindo assim de um circuito C hamiltoniano inicial, o nosso laço principal, aqui o nosso tradicional laço principal nas linhas 3 e 4, persiste enquanto houver um par de arestas UV e XZ em C que satisfaz essa condição aqui. O que quer dizer essa condição? Vou auxiliar a gente com um desenho. No meu desenho aqui eu estou dizendo que vai ter um par de arestas UV, então vamos colocar assim U, e eu vou colocar uma direção aqui, vocês já vão entender por quê. Pensem que é a direção na qual eu estou percorrendo o meu circuito. Então eu tenho um par de arestas UV e XZ, aqui. E daí o circuito completa para cá e para cá, com outros vértices e outras arestas, tal que o peso de UX, ou seja, pegando outra cor aqui, o peso dessa aresta aqui, UX, mais VZ, mais essa aresta aqui, custa menos do que o V mais XZ. Quer dizer, essa condição aqui está me garantindo que o peso do par UX mais VZ vai me permitir reduzir o custo do novo circuito, se eu fizer a troca. Mas notem que eu escolhi cuidadosamente as pontas de UX e de VZ para que eles continuem formando um circuito. Se eu remover aqui e aqui, eu ainda tenho um circuito. Para destacar isso, percebam que eu consigo continuar percorrendo. Que eu chego no U, passo para cá, faço a volta, venho para cá e fecho o circuito. Assim, é muito importante tomar esse cuidado quando vocês forem implementar um algoritmo como esse.
ter certeza de que a troca de arestas que vocês estão considerando mantém o circuito conectado, não quebra ele em dois circuitos menores. Prosseguindo aqui, quando você detecta um par de arestas com essa característica, você troca. Ou seja, você remove, que lembrando a notação de subtração em conjunto, você remove as arestas UV e XZ e adiciona o X e VZ no seu circuito, sabendo que assim você reduziu o custo do seu circuito. Quando não for mais possível, você está no mínimo local, você sabe que todos os circuitos vizinhos dos seus circuitos, ou seja, aqueles que podem ser obtidos trocando duas arestas de C, aumentam o custo e, portanto, você devolve aquela solução. Mas eu disse que, além de revisitar essa heurística e detalhar mais, se vocês voltarem lá para a primeira semana, vocês vão ver que eu só falava, olha, vamos procurar um circuito C' que é vizinho de C. Aqui eu estou deixando mais claro. O que significa encontrar um circuito C' que é vizinho de C? Significa encontrar esse par de arestas que tem essa característica. Além de detalhar mais, eu quero generalizar, falar um pouco mais sobre as vizinhanças do TSP. E a gente pode generalizar aqui a vizinhança 2-OPT, por exemplo, para uma vizinhança 3-OPT. Quem disse que eu estou restrito a trocar duas arestas? Eu posso trocar três. Esse exemplo aqui deixa bem claro isso. Esse circuito todo esdrúxulo aqui, que ia de A para F, para G, H, daí ia lá para o C, D, E e voltava no B, até fechar no A. Fazendo uma troca aqui de três arestas, a gente consegue conectar o C com o B, o A com o H e o E com o F. Ó, claro, depois de remover essas três arestas aqui, tracejadas. E assim melhorar o circuito. É a mesma ideia do 2-OPT. Vocês podem imaginar que fazer essa troca tem que ser mais cuidadoso ainda. A implementação de, eu tenho que verificar que o custo das arestas que eu vou inserir no lugar delas é menor do que o que eu estou removendo, mas ter certeza que as que eu estou inserindo garantem que o circuito resultante continua conexo. Tem que ser bem cuidadoso na hora de fazer a implementação desse algoritmo. Mas é possível fazer, isso que é importante. E mais do que isso, não para no 3. A gente pode definir uma vizinhança KOPT, que corresponde ao conjunto dos circuitos hamiltonianos que são obtidos trocando K arestas de C. Tá? Então, mais do que apenas uma vizinhança, a gente definiu aqui uma categoria de vizinhanças. As vizinhanças KOPT, a gente estudou com mais detalhe a 2-OPT, viu um exemplo para 3-OPT, mas pode ter a 4, a 5, a 6-OPT e assim por diante. Aqui, duas observações. Uma sobre a complexidade do código. Eu recomendo que vocês experimentem implementar a 3-OPT, por exemplo, para vocês verem como ela já fica um pouco mais complexa do que a 2-OPT que eu mostrei para vocês com mais detalhes. Além disso, eu quero que vocês pensem um pouco na eficiência do laço principal de uma heurística com vizinhança KOPT. E a dica que eu tenho para vocês é que eu estou tendo que verificar pares ou triplas ou quartetos ou K-uplas de arestas, para saber se uma certa K-upla, uma dupla, uma tripla ou no geral uma K-upla, é vantajosa na troca. E quantas dessas eu tenho? Bem, o número de arestas que eu tenho no meu circuito é igual ao meu número de vértices. Num circuito, o número de arestas é igual ao número de vértices, então eu vou ter N arestas. Tendo N arestas, quantas duplas de arestas diferentes eu tenho? Bem, é N vezes N menos 1. Quantas triplas? É N, qualquer aresta pode estar no início, vezes N menos 1 vezes N menos 2. Então, já dá para vocês terem uma noção de para onde vai a resposta desse quiz aí, qual a ordem de grandeza de uma vizinhança KOPT. E, deixando como desafio para vocês, eu gostaria de sugerir que vocês pensem como generalizar de modo semelhante, usando ideias semelhantes ao que a gente fez aqui para o KOPT, para a vizinhança do TSP, as vizinhanças dos outros problemas que a gente estudou. Com mais detalhes, estudamos escalonamento, estudamos o corte máximo e o Facility Location, a localização de instalações. Mas a gente também comentou sobre o problema da mochila e o problema da coloração. Para todos esses, a gente pode pensar como generalizar aquelas ideias básicas de vizinhança para uma estrutura de vizinhanças como a gente tem aqui. Eu não estou dizendo que é trivial, mas a gente já brincou nessa direção. Para todas elas, a gente fazia uma básica e pensava em uma mais geral. A gente pode estender essa ideia e pensar numa mais geral, numa K-vizinhança para cada um deles. Então fica esse o meu desafio para vocês.
avisar que a gente ainda não fechou a semana, vai ter mais um vídeo que nós não vamos falar de nenhum problema, mas de extensões da busca local.